Pode recomeçar aí. Começou? Pronto. Bem, eu vou inicialmente tratar de uma outra notação para a derivada de uma função diferenciável. Quando você tem uma variável sendo dada como função de outra variável por uma função diferenciável, digamos, tá? Então, suponha que você tenha o seguinte: seja y igual a f de x, tá certo? Notação: a variável y é dada em termos da variável x pela função f. Agora, digamos, por exemplo, que f é uma função onde f é uma função não diferenciável. Em P. Em P real. Tá certo? Suponha que f seja diferenciável em P real. Então isso quer dizer o seguinte: o P está no domínio da f, tá? E existe o limite em P do quociente de Newton da função f em P, tá? Então daí tem-se a seguinte notação: dy dx, tá? Quando x é igual a p, isso é igual à derivada da f em p, tá? É uma notação para derivada. Isso quer dizer, é a derivada da variável y em relação à variável x, quando x é igual a p. Isso é o f' de p. É só uma nova notação para a derivada, entendeu? Sendo f diferenciável em p. Essa notação aqui, isso aqui, tá? Lê-se simplesmente assim: dy dx. Não leia como uma fração, dy sobre dx. Não leia como uma fração. Você lê simplesmente dy dx, tá? dy dx. Ou derivada da variável y em relação à variável x, quando o x é p, tá? Sendo f diferenciável, f diferenciável, por exemplo, f diferenciável em todos os pontos do seu domínio, tá? Tens simplesmente isso. Você escreve dy dx é f' de x, tá? Quando você quer num ponto específico, você bota assim, tá? dy dx é a derivada de y em relação a x em todos os... Isso é definição, tá? É uma definição de notação. Bom? Então, por exemplo, para y igual a, vamos lá, x2 menos 6x mais 1, quem é dy dx? Quem é? 2x menos 6. Ok? Tá? Notação. dy dx. Derivada de y em relação a x. Para z
igual a U2 mais raiz cúbica de U, o que é que você tem? dz du, tá? A derivada da variável z em relação à variável u, isso aqui dá quanto? 2u mais quanto? 1 sobre 3 raiz cúbica de u2, tá? 1 sobre 3 raiz cúbica de u2, ok? Para y igual a x sobre u mais x2, então, dy dx é igual a quê? Aí a regra do quociente. Derivada do numerador, que é 1, vezes o denominador 1 mais x2, menos, repete o numerador, vezes a derivada da função denominador, que é quanto? 2x. Dividido por quem? Por 1 mais x2 ao quadrado, tá? Que dá simplesmente o quê? Isso aqui é fácil de verificar. Fica 1 mais x2 menos 2x2. Tá ligado aqui, tá? Tá ligado? 1 mais x2 menos 2x2, isso é quanto? 1 menos x2 sobre o quê? 1 mais x ao quadrado. Tá? Esse aqui não é uma fração, tá? dy dx. E por que essa notação, então? Porque em certas situações, em certos contextos, embora não seja uma fração, ela tem um comportamento de uma fração. Veja o exemplo. Via regra da cadeia. Via regra da cadeia. Tá? Sejam. Aqui. Repito. Não é uma fração. dy não é um número. dx não é um número. Isso é apenas uma notação para derivada. Tá? Apenas uma notação para derivada. Então, sejam y igual a f de z e z igual a g de x, tá? Onde f e g são funções. Vamos colocar uma situação em que as duas funções são diferenciáveis. Ora, nós temos o seguinte: se o y é f de z, olha o que é que você tem. O y é f de g de x, não é? Tá? Ou seja, o y é f composta com g aplicado em x. Onde f composta com a g pela regra da cadeia é o quê? Diferenciável. Tá? Regra da cadeia é a fórmula de derivação que aparece numa proposição. Mas eu chamo a proposição também de regra da cadeia, tá? Diferenciável. Daí você tem o seguinte, ó. Daí, se y é função de x, isto é, como o y, tá? A variável y é dada em função da variável x pela função diferenciável f composta com a g, eu tenho a derivada de y em relação a quê? A x. Quem é isso? É a derivada da f composta com g aplicada
em x. Mas a regra da cadeia diz o quê? Diz que isso aqui é a derivada da f aplicada em g de x vezes a derivada da g em relação a x. É ou não é? Não é. Acontece uma coisa. Isso aqui é a derivada da f aplicada em quem? Quem é g de x? É z. Vezes a derivada da g em relação a x. E na nossa nova notação para derivada, notação adicional, olhando para cá, quem é filhinha de z? Usando a nova notação. dYdz. Vezes, e quem é g' de x? dz dx. E olha, ou seja, vamos destacar aqui, ou seja, dy dx é igual a quê? dy dz vezes dz dx. É assim que fica a regra da cadeia dessa nova situação. E, portanto, isso lembra uma fração. Lembra uma fração, né? É um produto, ó. Produto de duas frações. Se isso aqui forem números, não são, tá? Mas admitindo que são números, o que é que você tem? Cancela o dz com dz, fica só o quê? dy dx. Tá? Então, como eu disse, isso aqui não é uma fração. dy dx. É simplesmente uma notação para derivada. Que em muitos contextos funciona como uma fração. Um outro exemplo onde isso funciona como uma fração é num teorema que vai ser visto mais à frente, que é o teorema da função inversa. Tá? Então guardem. Mas guarde essa notação, se você aplica mais casos, então você tem isso aí. Então, de modo que, tá? Por exemplo, x igual a θ2 mais 1 dividido pela raiz cúbica de θ3 mais 2 θ2. Então, qual é a derivada que você tem? Qual é? dx dθ. E quem é dx dθ? Quem é? Agora vamos lá, usar a notação. Derivada do quociente. Derivada de θ2. Derivada do numerador dá quanto? 2θ. Derivada do numerador vezes quem? O denominador. Raiz cúbica de quê? Θ ao cubo mais 2 θ2. Menos ou mais? Menos. Aí, repete o numerador, que é quanto? θ2 mais 1, vezes a derivada do denominador. Continua aqui embaixo. Tá? E qual é a derivada do denominador? Qual é? A derivada da raiz cúbica composta com polinômio. Então, é a derivada da raiz cúbica aplicada no polinômio. Então, é 1 sobre 3, raiz cúbica de quem? De θ ao cubo, mais 2 θ2, tudo isso elevado a quê? Ao quadrado. Vezes quem? Vezes a derivada de θ3 mais 2 θ2, que dá quanto? 3 θ2 mais 4θ. Aí fecha esse parênteses, tá? E fecha o parênteses maior. Aí, tá? Tudo isso dividido por quem? Dividido por quem? Pelo denominador ao quadrado. Que eu vou escrever assim, para destacar, tá? Raiz cúbica de quê? Θ ao cubo, mais 2θ ao quadrado, tudo isso ao quadrado. Tá bom? Eu prefiro assim, explicar dessa maneira. Certo? Então você tem aqui
derivada do numerador vezes o denominador, menos, repete o numerador vezes a derivada do denominador. Aí parênteses aqui aberto, parênteses aqui fechado. Ó. Só para esse parênteses aqui, é com esse, né? Ok? Tá bom, tá explicado. Então você tem essa anotação, guarde essa anotação. Tá? Tem outro conceito que eu quero passar para vocês, relembrar, né? É o conceito de função par e conceito de função ímpar. Mas para isso, você precisa ter um conceito interessante aqui, que é o conceito no conjunto ser simétrico na reta, tá? Definição. Seja A um subconjunto de R. Dizemos que A é simétrico Vimos que A é simétrico quando X pertencente a A implica menos X também pertencente a A. Ou seja, quando menos X pertence a A, sempre que X pertence a A. E o nome simétrico é porque esse conjunto é simétrico em relação a quem? Em relação à origem. Tá? Esse intervalo é, do jeito que ele é à direita do zero, ele é à esquerda do zero. O lado esquerdo dele, em relação ao zero, é o reflexo do lado direito. Tá? Então, conjuntos simétricos. Exemplos de conjuntos simétricos. Tá? Exemplo. O intervalo aqui, menos 2, 2, é simétrico. Claramente. Por quê? Porque se X está nesse intervalo, menos X também está nesse intervalo. Certo? Já esse aqui, ó. Não é simétrico. Por que que não é simétrico? O 2 não pertence ao conjunto e o menos 2 pertence, né? Tá certo? Menos 2, 2. Não é simétrico. Não é simétrico porque o menos 2 pertence a esse intervalo, enquanto o simétrico dele, né? O menos 2, que é 2, não pertence ao mesmo intervalo. Tá? Entendido? Tá contando? Não, mas tá contando o tempo aí? Tá? Então o conjunto simétrico é, se X está para ser simétrico, se o número pertence a ele, necessariamente o simétrico desse número está nele. Tá? Entendido? E aí você tem a seguinte definição.